Fala muito sobre autocuidado e autoconhecimento, né? O que isso significa para ti, o autoconhecimento, para você poder estar transferindo para as outras pessoas o conhecimento que você tem? Bom, claro que eu, como psicóloga, autoconhecimento é meio que a base de tudo que eu faço, né? Tipo assim, como eu trabalho com desenvolvimento de liderança e de gestão, eu sempre digo que liderança é uma competência que começa por dentro, né? E normalmente, quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de uma postura, nós estamos falando de um comportamento. E que quando a gente vai para o mundo do trabalho, que pode ser na CLT ou fora da CLT, quando a gente tem estas posturas e esse comportamento, e de forma especial na CLT, a gente ganha cargos de liderança. Porque normalmente a gente vai em qualquer situação, né? Cargo público, cargo privado, Sim. né? Quando se enxerga numa pessoa esta postura, este comportamento de liderança, ela vai ganhando cargos e vai inclusive ascendendo a cargos, né? Então, no sentido assim, liderança é uma competência que começa por dentro. E isso significa autoconhecimento. Então, no sentido assim, e aí começa com autogestão. Né? A gente, como líder, nem sempre faz o que a gente quer. A gente faz o que a gente precisa fazer. Que você é uma pessoa 24 horas. Por exemplo, a Vale é 24 horas. Por exemplo, vai fazer um treinamento lá numa empresa, né? Assim como a gente te acompanha no Instagram, o teu comportamento ali, ele vai refletir lá no teu treinamento, né? Então você vai ter credibilidade ou não perante aquilo que você mostra. Isso. Exatamente. Esta coerência, né? Então, assim, com certeza nos últimos anos, com toda essa questão das redes sociais, onde facilmente a gente sabe muito de muita gente, como se diz, né? Ou pelo menos aquilo que aparece. E claro que não é tudo da vida, mas assim, é difícil uma pessoa porque liderança tem a ver com credibilidade, com confiança. E é impossível uma pessoa despertar confiança e credibilidade sem coerência. Então, o que é a coerência, né? A integridade, eu gosto muito aí de alguns autores que falam disso, esta coerência, essa integridade entre o sentir, o pensar e o agir. Se eu falo uma coisa e faço outra, é o tal do líder, né? Ele fala uma coisa e faz outra, morreu, Morreu. morreu, né? Exatamente. Então, no sentido assim, bom, então isso significa que eu tenho que estar atento ao que eu penso, eu tenho que estar atento ao que eu falo e eu tenho que estar muito atento ao que eu faço. Quando eu consigo juntar estas duas coisas, aí eu tenho a juntar essas duas coisas de forma positiva, porque eu posso juntar isso Sim. de forma negativa, né? E aí eu tenho uma condição de realmente é o que nós falamos desta coerência, desta confiança, desta credibilidade. E um líder sem confiança, credibilidade e coerência, ele não é mais líder. E Pode ter até um cargo, né? mas não leva ninguém, né? E que vai durar pouco, normalmente, né? E geralmente assim quando existe um líder bom, tem uma equipe boa e que funciona e que a coisa engaja. E assim a gente vê também as empreendedoras, as mulheres donas do seu próprio negócio, né? Tem mulheres que têm funcionários 10, 15, 20, 30 anos. Tem outras que existe uma rotatividade enorme dentro da empresa. Então, será que é só as pessoas ou é a pessoa líder ali, a dona do negócio, né? Tipo assim, o líder ele é o reflexo da equipe. Vou falar de um exemplo, né? Eu atendo algumas empresas, alguns empresários, e faz um certo tempo, uma empresa, inclusive, que eu continuo atendendo, o dono da empresa, o diretor da empresa, ele me chamou, inclusive, para ajudar ele na gestão, porque ele é um matemático puro, é um engenheiro de cabeça e, né, do jeito de pensar, né, eu apoio eles no processo de gestão deles. Aí um dia ele me dizendo assim, né, eu tenho um filho pequeno e tal, né, e ele
a criança estava com algumas dificuldades na escola, de adaptação, eles tinham trocado de cidade e tal. Aí ele disse assim, né, tu sabe, né, Valicir, quando a criança está com um problema na escola, eles chamam os pais. Sim, né, no sentido assim, na liderança é a mesma coisa, né, as crianças, elas têm um reflexo muito grande da família, dos pais, porque o gente grande da história é os pais, né? Então isso vai se refletindo, e bem como a liderança também, tá? A equipe é um reflexo do líder. Por quê? O líder, ele tem, primeiro, quando nós falamos de equipe, ele tem a responsabilidade de selecionar as melhores pessoas, de treinar as melhores pessoas, de desenvolver as melhores pessoas. E se não dá certo, de desligar também as pessoas. Essa é a função do líder. Quem monta o time é o líder. É o líder. É o que nem o treinador lá do time de futebol. Quem monta a equipe é o líder. Isso não significa... É muito difícil ter uma equipe que não tenha problema. Isso não existe. Não. Né? Eu sempre digo assim que gente é tudo, né? Todos os teus problemas e todas as soluções, porque gente dá problema. E gente resolve problema também. Então, com certeza, né, a equipe é um reflexo do líder. Agora, ao mesmo tempo, também a gente tem que ter um entendimento de que ser líder não é fácil. Então minha equipe está ruim, então eu sou péssimo líder. Não, porque ser líder não é fácil. Ser líder é um trabalho 24 horas, como se diz, né? No sentido assim, ok, foi todo mundo embora, mas e amanhã? Eu sinto que eu tenho uma pessoa que está desengajada, como que eu lido da melhor forma com isso? Como é que eu não pioro a situação, né? Como é que eu abordo sem piorar a situação? Então, ser líder não é uma tarefa fácil. E aí vai vir o autoconhecimento de novo, no sentido assim, como é que eu administro as minhas emoções, né? O Goleman é um autor aí da psicologia, que ele fala da inteligência emocional, e eu gosto muito porque ele traduz né, tudo que ele escreve, que são dezenas de livros que ele já escreveu, mas se nós pegar a inteligência emocional, nós diminuímos ali em duas situações, né? Autopercepção e autorregulação. Como que eu me percebo? Eu sou pavio curto. Adianta ser pavio curto? Me ajuda em alguma coisa? Então, como é que eu me percebo e como é que eu me regulo? Né? Eu não sei dizer não, então eu vou tolerando coisas que eu não devo tolerar. Resolve a tua vida? Não, normalmente piora. Então, como que em primeiro lugar, eu preciso perceber. E aí, eu vou ter que ajustar. E ajustar é coisa de gente grande, é de adulto. No sentido assim, como que eu lido da melhor forma possível? E isso é a função da liderança. E isso não é fácil.